Começar aqui já espelhando. Olha que bonito o nosso quadro maravilhoso, não tá? A gente parou aqui no 6, que foi ele vai para casa da avó, ou porque a mãe ou enfim, precisa, ou porque a mãe acha que ele precisa. Ele chega lá, ele tá entediado, a avó incentiva ele a ir pra garagem, para o ateliê do avô, que era um marceneiro, lá ele encontra os diários, mas ele cansa dos diários. A avó manda ele comprar lá a farinha de trigo lá, a granel no mercadinho. Ele encontra o filho do dono, que é o Geek, né, e aí já tem um desgosto ali com o menino, aí quebra a bicicleta na volta, ele fica puto da vida. Depois ele vai de volta para esse ateliê para ver se ele, enfim, ele acaba consertando a bicicleta, aí ele vai dar vou passear de bicicleta, vou testar, porque afinal de contas consegui, ficou animado, estava tudo dando errado, parecia aquela pessoa que anda com uma nuvem negra em cima da cabeça, sabe? E aí ele faz a bicicleta funcionar, vai dar o rolezinho, encontra a amiga atleta que está tentando tirar umas mangas de uma árvore de manga que é perto de um lago, e aí está caindo dentro do lago, e aí depois ele volta para casa, vai dormir, já é noite, né, aí no dia seguinte acorda, a vó dele vai fazer pão com a avó dele, chega o Geek com as compras da mercearia lá que a avó, né, tinha encomendado, e aí isso porque ele queria fazer uma máquina, estava fazendo pão com a avó falou: "Ah, seu avô criou aí uma máquina de pão pra gente, mas acabou que quebrou e não tem conserto". Aí ele vai atrás do diário procurar onde está essa máquina de pão, como é que funciona para amassar o pão, essa é a máquina de amassar pão, que a máquina de fazer pão é o forno, né, de assar. É que hoje em dia as máquinas fazem tudo, né, essas máquinas de fazer pão, elas misturam, amassam, sovam e assa o pão já sai pronto o pão. Pois é, enfim, né, a gente tá muito mimado. Sou feliz, Fê, estou bem feliz. Cara, eu comecei a ler, mas eu tô no modo sobrevivência agora, não tô fazendo nada, eu tô só trabalhando. Mas ontem deu o clique, sabe o clique? Tipo, quando você não lembra como andar de bicicleta e depois você lembra? Eu passei 3 meses tentando programar aquela parada e não conseguia, dando um monte de coisa. E ontem eu comecei a fluir, assim, e fiz mais do que sempre. Muito bom. Mas, enfim, tudo certo por aqui, vocês? Só para contextualizar a Reci, o Natan ele pegou um trabalho que incluía ele aprender a programar numa plataforma que ele não sabia programar. Ele sabe programar em outras plataformas, mas não naquela. E aí o que acontece é que existe uma curva de aprendizado, mas essa curva de aprendizado ela acontece com todo mundo que entra para qualquer empreendimento, né? Por exemplo, a gente já fez 4 livros juntos, então fazer essa produção independente parece muito rápido, né? Como assim? A gente já está com 4 encontros, metade do roteiro, sabe? 4 encontros de 1 hora, veja bem, né? Mas é porque a gente teve uma curva que ela, né, foi acompanhando. Isso para qualquer coisa que você faz na vida, você tem essa curva. E, no geral, quando as empresas contratam pessoas que vão trabalhar na área de programação, que é o caso dele, existem esses 3 meses, que são os 3 meses para a pessoa se adequar, para entender se vai querer trabalhar naquele lugar mesmo, fazendo aquela função. Então, todo mundo da área de tecnologia está meio que acostumado que esse é um tempo de ajuste, de onboarding. E aí, várias pessoas né, têm esse chicote da autoflagelação, porque não está dando conta de programar, né, e aprender nesses 3 primeiros meses. O texto que eu mandei para o Natan era sobre isso. Então a gente está naquele momento que é um novo dia na casa da avó, ele já conseguiu consertar a bicicleta, ele teve esse momento de alívio, né, porque ele estava com muito acúmulo de frustrações. Ele fez uma amizade nova, que é com essa amiga esportista que subia na árvore, que estava tentando pegar as mangas. Ele voltou para casa da avó, e aí a farinha de trigo que ele tinha comprado lá no mercadinho, eles foram fazer pão. E nessa de seguir a receita para fazer pão,
A avó comentou que tinha uma máquina de fazer pão que o avô tinha feito para sovar o pão, né, para a parte de amassar o pão. Mas que ficou parada lá, ninguém entendeu que né, estava faltando uma peça. E aí ele vendo que era muito trabalhoso amassar o pão, ele quis entender como que essa máquina, né, poderia consertar de novo. O que eu percebi? Que a gente começa tudo lá com o relógio quebrado, e a gente tem essa bicicleta que quebra, ele conserta a bicicleta. Aí depois tem a questão de criar uma tractana muito simples para pegar essa manga. E agora ele vai consertar outra máquina de novo. Então me dá uma sensação um pouco de ser inventor, que talvez a gente pudesse trazer aqui, nesse momento, que é esse negócio de desmontar coisas, sabe? Tipo, às vezes ele precisa desmontar a máquina de sovar pão completamente, porque ele está consertando coisas. Não é que as pessoas viram inventor porque ela olhou ali a fita crepe, a colher, do nada, né? Ela, não sei, me dá uma sensação de que é um exercício de conserto, assim, parece que tem muito conserto nessa história, esse é meu ponto. E eu não acho que isso é necessariamente ruim, mas eu só acho que se a gente vai abordar outro conserto de outra máquina, que é uma máquina útil, porque a bicicleta é uma máquina útil, a máquina de fazer pão é uma máquina útil. Primeiro a gente tem que tomar cuidado com essas máquinas muito úteis, né, porque eu acho que a gente tem que incentivar as pessoas a fazerem máquinas inúteis também, tipo, coisas que incentivem a diversão. E a outra coisa é essa quantidade de concertos, elas podem ser abordadas de perspectivas diferentes. Então, a bicicleta, ele não desmontou a bicicleta inteira, mas aí talvez a máquina de sovar pão, ele pode desmontar e ver as peças, entendeu? O que eu quero dizer? Tá, só uma coisa sobre a manga, para colocar, que eu acho que para escrever, para não perder, que é, eu acho que é aquela coisa da ferramenta da mão, a menina até, tipo, falar assim, não sei o quê, e ele fala alguma coisa, ela fala sobre ferramentas, ela fala, minha ferramenta são as mãos. E ele fala, caramba, e aí ele vai lá e fala, então vamos fazer uma mão para pegar a manga. Uma mão comprida que tinha ao lado e embaixo, aí ele faz uma mão com aquela coisa de puxar a cordinha que fecha. Aí quando a manga cai na mão dele, ele puxa a cordinha e fecha a mão, tipo aquelas mãos com canudinho e papelão. No nosso último encontro, eu anotei aqui, as mãos como referência. No nosso último encontro, eu comentei também que a gente vai terminar a narrativa e voltar para cada um dos momentos, pensando nas atividades. Mas eu achei legal anotar aqui que é as mãos como ferramenta. Essa coisa de desmontar a máquina, uma vez a gente fez, né, Lina, lá naquele projeto lá do After School, que é muito legal da criança ver, a curiosidade da criança de ver como é por dentro. E nomear coisas, identificar. Ele pode reconhecer vários, sei lá, várias peças ou peças de objetos que o avô pode ter usado, de desmontar outros objetos e ter usado nessa máquina. Eu acho que, inclusive, ele nem conserta a máquina, nem depois. Acho que o conserto não existe. Eu acho que ele vai descobrir peças que ele vai usar para fazer futuramente outra coisa. Do mesmo jeito que o avô abriu outras máquinas e criou a máquina de pão, sabe? Fiquei pensando que essa máquina não é consertada, ela é reaproveitada, assim, tipo, as peças são extraídas dela para outra coisa depois. Não, é isso. Teve uma aula minha de alunos que eu dei um gravador de CD, aquele toca CD de computador antigo, sabe, para desmontar com motorzinhos. E aquilo foi uma aula de 2 horas, entendeu? A galera pirou. Não, você, que a Felina fala que os alunos separaram as coisas entre, Foi. tipo, moles e Motores, duros, assim. isso. Do Cara, eu contei isso pra galera lá de fora, assim, lá do Tinkering Studio e tal, eles piraram, entendeu? Nisso. Nessa coisa de separar em mole e em duro, por exemplo, né? E eu tava aqui só pensando que é coisa da engenharia reversa, né? E essa coisa das caixas, né? De uma caixa preta e você desmontar uma caixa para entender como a caixa funciona. Essas coisas. Eu adoro a ideia de não voltar à vontade, de repente ser essa coisa, sabe, de pegar essas sucatas eletrônicas meio mecânicas e desmontar. Isso é tipo fundamental para aprender, né? Essa coisa de poder desmontar, tipo, sabe, quando a gente tinha, sei lá, direitos humanos, você tinha que desmontar uma pessoa para entender como funcionava por dentro, sabe, aquela época de ouro. Eu tô brincando, foi um senso de humor ruim isso. A época de ouro, né? Que eu gosto. É. Acho que, então, a coisa da sucata
essa máquina não tem conserto, mas é coisa de nomear as peças. Porque aí vira uma questão paradidática bem interessante, porque de repente, se ele tem uma engrenagem, então isso passa a fazer parte do vocabulário dessa criança, a palavra polia, a palavra engrenagem, né, alavanca e coisas assim. E aí, nesse processo, é legal porque o geek pode ter sido esse cara que leu esse livro, que explica essas coisas e fala, mas você está chamando isso de... Essa rodinha, isso aqui não é uma rodinha, cara, isso aqui é um... Seria, no caso, eu sei o nome disso. Tem uma pesquisadora lá da MIT que uma vez troquei ideia com ela. Uma coisa que ela faz é pegar, tipo, a pessoa, sei lá, e desmontar a coisa, alguma coisa assim, e pegar os componentes e quem está participando da oficina que inventa o nome. Quando a pessoa inventa o nome daquilo, a pessoa se aproxima, mas veja uma pessoa potenciômetro, que é um nome horrível, eu posso chamar de gira-gira, entendeu? Então pode ter esse bate-bola, sabe? Dele falar, vou inventar um nome para isso aqui parece não sei o quê, e aí vai lá o cara e fala o nome certo. Você tem que falar, isso aqui parece não sei o quê, e vai o cara e fala o nome certo, entendeu? Acho que esse bate-bola... Se a gente quiser brincar com uma interação com o leitor, a gente pode fazer uma página espelhada aqui, em que a criança que, sei lá, mostra a imagem do que ele achou e a criança dá nome, entendeu? Ela escreve no próprio livro e depois vai o geek falando os nomes. Eu achei isso brilhante. Se a gente quiser investir em um livro caro, essa página pode ser até sobreposta. Então, a minha questão é, nesse processo que ele está batendo bola com o geek, né, que a gente está ali naquela sexta etapa, que é a etapa dos aliados e inimigos e etc. Eles são pessoas que pensam diferentes, né? Ao contrário da menina lá, da esportista, que ele já fez uma amizade de primeira, essa amizade parece que ela é pelo contraste, né? Eles nem sempre estão de acordo. O que pode ser muito interessante do ponto de vista do diálogo, né? Tipo, isso quer dizer que se a gente está inventando, ou se a gente está criando com outras pessoas, não significa que essas pessoas concordam com as coisas que a gente está falando, mas que elas podem contribuir para o projeto. Em que momento a gente percebe, ou como que acontece, desse geek e do Gepeto virarem amigos? Acho que é uma questão. Só um detalhe sobre a questão da criança inventar o nome, que também é uma forma de ser inventar palavras, inventar nomes. Brincar com as palavras, brincar com as palavras. Ser inventor de palavras também, um convite a inventar nesse lugar. Ah, já anotei aqui, achei maravilhoso. Tá, então, nesse processo, então, dos aliados, porque talvez aqui surja de novo a menina das mangas, a amiga esportista. Sabe o que eu queria visualizar ali naqueles passos? O nome do passo 6 e do 7. Então, a gente está agora no 6, que é o provas, e o aproximação da caverna secreta é o 7. Vou ler de novo, Que a então, gente o também 6. não precisa seguir necessariamente, né? Estamos... Não. Ó, o 6 é aquilo, né? Colocou o pé na estrada, abraçou o chamado, vamos lá. Tem várias pequenas provações, você vai descobrir quem são as pessoas com quem ele pode contar e quem vai prejudicar a sua jornada. Aí a aproximação da caverna secreta é quando ele retorna aos questionamentos iniciais e tem que enfrentar o seu medo. Aquele medo que impedia ele de iniciar a jornada. Então, é aquela dúvida que ele tinha sobre ele mesmo, aquela série de frustrações, enfim. E aí disso ele vai para a provação. A provação é uma espécie de morte pela qual o nosso herói precisa passar para cumprir o seu destino. Ele passará por um teste físico de extrema dificuldade, enfrentará um inimigo letal ou passará por um conflito interior mortal. Ou seja, tem um ápice ali no 8º passo, que a gente está se preparando para esse ápice. Então, agora é um momento de mais relaxamento e de pequenas provas, ou seja, ele não está mais vivendo as grandes frustrações que ele estava vivendo antes, mas ele está tendo pequenas realizações. Mas aí depois ele volta a se questionar quando ele se aproxima da caverna secreta, que é um conflito interior. É uma pausa necessária para mostrar ao público a magnitude do desafio. E aí depois ele vai para a grande provação, é quando ele encontra o primeiro chefão, entendeu? Eu fico pensando se o menino geek também não faz uma ponte, de uma certa maneira, esse menino talvez convivesse mais com o avô dele do que ele mesmo, que morava na mesma cidade. E se o menino também não traz alguma coisa do avô que não tem no diário, que não tem nos relatos da avó, sabe? Para fazer uma conexão com ele. Além do conhecimento do menino, de ter alguma coisa que, algum segredo que o avô compartilhou com ele,
e que naquele momento ele vai compartilhar com o menino e que vai abrir uma porta aí para o menino ser inventor. Não sei exatamente o quê, sabe? Mas pode ser algo nesse lugar. E aí o menino reconhece aquele menino como uma fonte interessante de conhecimento, mas precisa ter, porque para você reconhecer no outro, ou você vê que o outro é muito bom, mas ele podia ficar numa implicância, entendeu? Ignorando aquele menino, porque ele já pegou a marra ali do menino. Mas se o menino traz uma conexão emocional com ele, que é do avô, aí ele vai ver o menino vai ouvir o menino diferente. E aí ele percebe que o menino pode ser uma fonte interessante para ele. Às vezes, ele não sabe que o avô é avô do amigo lá, do futuro amigo. E aí ele vai falando de uma outra pessoa. Ele fala alguma coisa, não sei o quê, essa pessoa fez não sei o quê, tinha uma pessoa assim nessa cidade e tal. E de repente, nossa, esse cara é seu avô. Ele fala, caramba, você conheceu o meu avô? E aí fala alguma coisa assim. Tá, primeiro que o reencontro do Gepeto com o Geek é no momento em que ele tá vendo essa máquina de sovar pão. Pode ser que talvez o Geek seja um pouco mais velho que o Gepeto. O Gepeto tem 8, o Geek pode ter 10. Porque aí, nesse sentido, né, não sei há quanto tempo o avô dele tá morto, mas daria ali, pelo menos, ele ter um pouquinho mais de consciência ou lembrar de alguma coisa, né? Tipo... E além de ser mais velho, tem essa coisa, né? As crianças mais novas invejam, mas também querem ser como os mais velhos, sabe? Eu vejo um pouco disso, não sei, pelo menos a minha filha. Ela gosta de brincar com as crianças mais velhas. Sim, mas geralmente os geeks são mais novos e mais fracos fisicamente. E eles são muito espertos. Mas nada impede que ele tenha 10 anos e seja mas é que o nosso 11 geek, ele até. Uhum. é que ele seja, sabe esse estereótipo assim de óculos, bem magrinho. Ele pode parecer menor, mas ele pode ser mais velho. E aí, como que eu gosto muito dessa ideia da conexão com o avô, porque ele teve acesso a uma coisa que talvez o Gepeto, por ser muito novo, ou por estar muito tempo na cidade grande e não ter ido para ver os avós, não sei, talvez ele perdeu alguma conexão com o avô. Talvez ele até tivesse, mas ele era muito novo a última vez que ele viu o avô. Não sei. E esse menino, querendo ou não, o avô tinha esse afeto até por, né, não ter ali o neto, a filha. Sempre, às vezes acontece, né, o avô era o tutor para esse menino também. Só que um tutor físico, né, real. De vez em quando o menino se metia lá no galpão para aprender alguma coisa. Porque às vezes o avô percebeu que ele gostava muito de ler e começou a incentivar essa leitura dele, e talvez até por isso que ele sabe o nome da engrenagem ou da polia, sabe? Ah, toma esse livro aqui, ou, sabe? Tipo, talvez tenha rolado um lugar ali de incentivo. Vocês têm algum nome para o geek? Porque a gente pode parar de chamar ele de geek. A gente vai usar os nomes do livro do Pinóquio? A gente não está preso ao... Já desapegamos, né? É que tem um amigo lá do Gepeto, que é o seu Cerejo, né? Se a gente transformasse esse nome para o nome do menino. Mas é um nome muito esquisito, né? O Brasil. Se pensar assim, tem até o próprio grilo falante, né? Que é a consciência do Pinóquio depois. Que é mais sério, enfim. O seu Cerejo é um amigo marceneiro também ali do Gepeto. Ou pode ser uma homenagem ao escritor do Pinóquio, né? Que chamava Carlo. E aí poderia ser o Carlos, esse daí, no caso, que foi o amigo do Gepeto. O Carlos é o cara que virou escritor, no fim das contas. Carlos virou escritor, boa ali, né? Pode ser Carlos, eu acho que por enquanto é uma boa homenagem, assim, o escritor do Pinóquio. Tá, ele tinha uma relação com o avô, o que mais que a gente tem ali? Eu acho que a esportista, ela volta nessa história, ela chega nesse momento. Acho que ela pode ter a força para abrir a máquina, que eles não vão conseguir abrir. Sabe? Aquele momento que você já tentou as ferramentas, você precisa de uma martelada, e aí ela vem com a martelada, entendeu? Não, peraí, eu resolvo. Aí também não consegue, pá, vai na força e abre a máquina. Eu entendi que essa esportista, ela é caruda, né? Ela não é tímida, Papas na língua, né? Exato, ela é meio carudona. Metida, ela vai lá e se enfia, isso. Ela também tá sem nome, né? Podiam ser nomes mais internacionais, né? Ó, o Natan já pensando no futuro do livro, isso aí, né? Não, é porque a gente vai fazer a versão em inglês. Quando eu escolhi o nome da Diana, eu pensei nisso. Eu queria que ela tivesse um nome que pudesse ser falado em várias línguas. A gente vai achar esses nomes, ou eles vão aparecer, ou vocês querem tentar fazer o exercício dos nomes agora? Não, acho que a gente devia seguir o fluxo, porque os nomes aparecem.
E aí eu acho que quando a máquina abre, os três meio que se veem envolto de tentar descobrir o que é isso que está dentro. Os três se encantam pelo objeto juntos, né? Ah, sabe quando abre o baú de tesouro e mostra atrás do baú e brilhando a cara amarela das pessoas de ouro, assim? Curiosamente, tem várias séries infanto-juvenis agora e geralmente são três crianças, sabe? Não sei se vocês conhecem, tem o Pitada de Magia, são três meninas. E cada uma com uma característica, né? Geralmente uma mais alegrinha, uma mais nerd, a outra que é a comandante. Aí tem o Gotmer, alguma coisa. Ai, esqueci o primeiro nome. Também são três, são dois meninos e uma menina. Então, parece que três é um número que aparece constantemente nessas séries. O outro também, Benedict. São três crianças. Não, mentira, são quatro. Mas a maioria são trios, assim, né? É que com 3 você consegue exercer democracia, né? Isso, porque um sempre vai tirar, vai ter o voto de Minerva, né? Mas o que eu tenho observado das crianças brincando, da faixa etária da minha filha, é que quando tem três, sempre dá treta. Porque os dois eles ficam ali brincando, e quando chega o terceiro elemento, ele desvia a atenção de um dos dois. Então sempre tem uma confusão envolvida. A Diana tem uma amiga que tem a idade dela, e essa amiga tem uma irmã mais velha, de 10 anos. Então, quando a irmã chega, a Diana quer brincar com a irmã que é mais velha. E aí a outra fica meio enciumada. Mas voltando aqui, eles abrem esse baú do tesouro, e aí eu tô achando que tem que ter aquele momento em que eles decidem criar uma coisa, ou fazer uma coisa, que tem que virar um grande desafio até que o Gepeto volta àquele lugar de frustração anterior, sabe, que ele estava, e que as coisas não dão certo, e que ele começa a duvidar de que ele consegue fazer, enfim, que ele abandona as coisas, perde o interesse, sei lá. Talvez, não sei, o que poderia vir da mente dessas 3 crianças, quando elas abrem essa máquina, o que elas querem? Exatamente esse o ponto que eu estou pensando. Porque, assim, a máquina de pão eles já não querem mais consertar. Eles foram lá, futucaram a máquina de pão, descobriram essas peças. Mas o que é que essas 3 crianças querem fazer que vai unir elas num projeto, né? Pode ser, inclusive, que vire um momento de brainstorm, cada um quer uma coisa, entendeu? A esportista, melhorar a garra, tipo, o geek quer montar uma balança melhor para mercearia, o Gepeto quer, não sei. A gente já está encaminhando para o desafio final? Não. A gente está encaminhando para o momento em que ele volta a duvidar dele mesmo, que é antes de enfrentar o primeiro chefão, que é conseguir cumprir o desafio. De uma certa maneira, é encaminhando para o desafio final, porque ele só vai conseguir solucionar isso aí. Entendi. Não é aprovação ainda, a gente ainda está, assim, de aliados e ver o que ajuda, o que atrapalha, para fazer a aproximação da caverna secreta, que é duvidar de si mesmo, de novo, né, tipo assim, é um momento de respiro, sabe aquele momento do filme, assim, que passou 40 minutos, e aí, aquele momento em que o herói, tipo, faz aquele silêncio e a gente chora junto com ele? Eu acho que o que a gente pode prosseguir, assim, já que a gente não sabe a atividade em si, a gente sabe que eles vão construir uma máquina agora, criação própria, e que essa máquina vai ter um pouco de cada um. A gente não sabe agora exatamente o quê. Acho que entraria na categoria de atividades, pensar atividade, entendeu? A gente só sabe que eles vão construir uma máquina. Ou será que você acha que a gente precisa definir essa máquina? Eu acho que ele é menos sobre a atividade, mais sobre é uma questão narrativa, porque é ela que vai gerar a frustração nele, ou é ela que vai gerar o desentendimento dele para com os parceiros, e aí é que tá, ele pode não conseguir, eles podem pensar numa máquina escalafobética, assim, sabe, tipo, bem, assim, a gente não brincou ainda de trazer uma coisa que pisca, né, tipo, sei lá, mas podem pensar em fazer, assim, sei lá, o sistema da festa junina do lugar, não sei, tô inventando aqui. E aí eles podem até não dar conta de chegar nesse lugar, entendeu? E a aprovação, o lugar onde eles chegaram já vale, entendeu? Sabe assim, eu acho que é importante para a narrativa a gente entender que não sei se é uma máquina, o que eles querem criar com tudo isso, mas alguma coisa eles querem criar.
No 6 a gente escreveu que é o começo do novo dia, vai fazer pão com a avó, a máquina de pão, tá no diário do avô, chega o geek com as compras da mercearia, olha o diário, falou assim: "Ah, eu conheço essas coisas aí, porque eu tive um contato com seu avô, ele que me deu um livro para aprender sobre essas coisas". Aí chega a menina da esportista, provavelmente ela trouxe algumas mangas para agradecer ele pela tractana, aí eles estão lá tentando desmontar a máquina, ela dá aquela última martelada lá. Ou ela chega antes deles abrirem a máquina, para ajudar a abrir junto, ou tem algo na máquina fechado que eles não conseguem abrir, e ela dá a martelada e descobre mais alguma coisa. Eu gosto que ela chega no momento que eles estão abrindo a máquina já, porque eles já tiveram uma discussão, lembra? A gente tem que criar esse atrito, até que esse atrito é uma coisa que contribui para o próximo passo. E ela que soluciona ali na martelada. Eu acho, vou até pôr aqui, que eles abrem, né, aquele baú dourado lá, e aí eles sugerem, cada um sugere uma coisa do que fazer com aquilo. Ah, e fiquei pensando numa coisa. Eu fiquei pensando que os dois, quando abre a máquina, a menina esportista e o geek, eles ficam encantados, eles começam a ter milhares de ideias do que fazer com aquilo. Só que o menino, ele quer consertar a máquina de pão do avô, porque a máquina é do avô dele. Então ele não quer que mexam na máquina, sabe? Acho que aí pode ser um conflito. E ele só vai, de fato, solucionar esse conflito não é agora, porque ele não vai consertar a máquina de pão. Ele só vai conseguir resolver isso para ele quando ele consertar o relógio lá da casa dele. Ele vai conseguir consertar algo que o avô fez, entendeu? Que pode ter um arco dele, assim, pensando na trajetória dele. Ele fica ali, eles ficam no embate. Não, 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 não pode pegar. E os meninos tentam, não, isso aqui vai servir para uma coisa que eu estou pensando, um arremessador de bolinha, sei lá, a menina quer fazer, entendeu? Eu vou pegar essa peça para fazer um arremessador de bolinha. Ele, não, não, isso é da máquina de pão. Tipo, e eles ficam nessa discussão. Não, temos que consertar a máquina de pão. E eles, não, não, ela não serve para nada. Pão amassa com a mão, entendeu? Sua avó não precisa disso, sua avó já está fazendo pão. E aí o outro menino, não, não, isso aqui vai ser interessante, que eu posso criar sei lá, um passador de páginas para o meu livro automático. Não sei, ou algo do tipo que ele está pensando. E aí eles ficam nesse embate, o menino não quer que mexam nas peças, e eles podem acabar destruindo uma peça importante da máquina. Fiquei pensando, né? Porque aí quando você destrói algo, vai gerar ali um conflito, e aí pode ser uma dúvida, né? Não sei, fiquei pensando nisso. Ele só vai conseguir, de fato, consertar algo do avô quando consertar o relógio. Eu achei uma coisa maravilhosa, Reci, que foi, talvez esse embate entre o geek e a esportista com as milhões de ideias que estão surgindo, porque o Gepeto está preso a esse ensimesmado, a essa coisa, na verdade, ele é o motivo de quebrar, porque os amigos estão excitados, e aí estão pegando a coisa na mão dele, e ele quer, tipo assim, sabe, assim, ou seja, Sim, ele é o responsável por quebrar. A ação dele é que vai quebrar. A sua falta de maleabilidade com o contexto é que fez com que a peça quebrasse. A peça é ele, tipo nisso, uma metáfora dele se construir junto com os outros. Olha, Natan, muita inspiração. É exatamente isso, assim. Mas sempre tem um assim nos projetos, né? Alguém que trava o processo. Que aí eu acho que é o lugar que ele volta para a caverna secreta, entendeu? Ele só quer consertar, e os amigos querem reinventar, querem criar, e ele não se entendeu ainda como inventor. Ele está ainda descobrindo, né? Então ele não está inventando, ele quer só manter aquilo. A mente do inventor precisa sair do lugar. Eu acho que quando ele vai para a caverna secreta é que ele vai ver, ele vai entender que o avô não era só um replicador de móveis ou um consertador de móveis. O avô era um inventor, um criador. O avô criou aquela máquina, né? Acho que quando ele realmente faz a reflexão, porque ele já tinha se deparado com o avô, mas acho que de fato ele faz essa reflexão de que ele realmente pode reinventar aquilo. Que o avô juntou. Eu acho, inclusive, que a gente tinha falado ali antes sobre reconhecer as peças, e eu acho assim, que eles podem nomear essas peças juntos ali, fazer esse exercício, essa brincadeira, mas eu acho que o Gepeto sozinho, diante da máquina quebrada, da peça que ele quebrou, é que ele vai reconhecer
que essas peças vieram de outras máquinas, sabe? Porque aí ele vai ver que sim, é possível construir outra coisa com aquilo. Eu acho que pode ser algo sozinho. Aí eu acho que é um momento perfeito para ir para a caverna secreta, porque ele briga com os amigos. E aí eles vão embora, falam assim, tá bom, conserta a máquina, não sei o quê, te vejo depois no... whatever. Ah, seu chato, né? E aí ele Não fica deixa a gente sozinho. brincar, então tchau. Qual que é a característica da máquina que vai vir para eles ou para ele? Não entendi a pergunta. O que eu estou pensando, tipo, qual que é a coisa que vale a pena acontecer de resolver, que resolve na máquina e resolve nele? E é o negócio, sabe? Tipo, alguma característica que a gente quer trazer para ele agora? Eu acho que ele pode passar a reconhecer que partes da máquina foram colocadas ali, vindas de outras máquinas. Ele pode reconhecer uma hélice, sei lá, de ventilador, ele pode reconhecer objetos que estão na máquina, são peças da máquina, e ele vai olhar ao redor ali do galpão e ele vai reconhecer que essas peças vieram de outras máquinas, que ele não tinha percebido. Que o avô destruiu peças para construir essa máquina, que é outra, para atender a necessidade dele, entendeu? Entendi, concordo. Ele vai entender que o mundo é um Lego. Porque ele queria só consertar a máquina, ele não queria deixar os amigos criarem outra coisa com aquilo. Eu gosto muito disso. Tem aquela coisa, né, das paredes amplas, da aprendizagem criativa, vem essa coisa, né, do processo artístico também dentro dessa coisa meio de ciências, STEAM. Eu acho que tem uma palavra interessante para a gente trazer, que é, ele entende o que é o hacking, porque tem uma coisa interessante que é, uma vez um professor de teatro, quando eu estava no ensino médio, ele comentou que só Deus teve a oportunidade de criar do nada. Todos nós, a gente precisa a gente precisa de referência, né? Então, assim, eu acho que quando a gente está pensando em ser um escritor ser um escritor de coisas físicas, ser um inventor de coisas físicas, eu acho que tem um lugar aí que é pensar o que já existe com aquela função no mundo e eu hackear ou usar para o meu propósito. Muitos dos projetos que eu me envolvi, eu não criei tudo do zero, né? Eu usei, tipo, uma coisa que era da pescaria para resolver a minha instalação cinética com os motores, né? Então você vai, eu preciso de uma coisa que tenha peso, que seja redonda e que eu consiga comprar em quantidade. Chumbado de pescaria, vamos lá, sabe? Vamos na loja de pescaria, tem linha, tem carretel, tem um monte de coisa. Legal, então vamos pôr o motor no eixo com essas coisas. Então, eu acho que é um mindset interessante, porque a gente tem um mindset do que a gente chama de hacking e maker, né? Mas eu não consigo ver as coisas separadas. Sim, porque primeiro ele quebrou a máquina, uma parte, uma peça que de repente podia ser a peça mais interessante ali, e quebra. Não vai poder ser usada, não vai poder ser consertada. Mas será que ele não tenta mesmo assim consertar? Eu sinto que tem um lugar de frustração que tem que voltar um pouco. Sim, ele pode ficar tentando e ele percebe que não tem conserto. E aí ele fica chateado, e ele vai começar a olhar para as peças. Eu tive uma ideia, que é ele vê essa coisa de várias peças com formatos, texturas, moles e duros, sabe? Com muitas características diferentes para fazer uma coisa funcionar. E ele entende que ele sozinho não vai conseguir, ele precisa de peças diferentes também para conseguir funcionar. Que aí já são duas em uma. Que acho que essa coisa de entender isso do hacking e de que as coisas são complexas e podem ser misturadas, mas entender que você também precisa dos seus pares para conseguir fazer um projeto complexo legal. Eu acho que antes dele pensar nos... Porque assim, ele vai ficar diante dessas peças, ele quebrou a máquina, ele está chateado, porque, né? Ele vai culpar os outros, ele não vai se culpar, a princípio as pessoas fazem isso, né? Ela vai culpar os outros que estavam tentando mexer na máquina e quebrar a máquina do avô, e ele vai perceber que ele quebrou. Foi ele, que foi a ação dele. Aí ele está chateado tentando consertar. Ele não consegue consertar. E aí ele começa a ver que as peças que estão ali, as outras peças, vieram de outras máquinas. De repente, ele pode arranjar aquela peça em outra máquina. Ele pode ter a solução até, né? Porque se as outras peças vieram das máquinas, aquela peça ali que ele quebrou também. Ele precisa descobrir agora de que peça é aquela máquina.
que máquina, aquela peça pertence a que tipo de máquina. E aí ele não sabe, mas alguém pode saber, que é o geek. Sei lá, fiquei pensando no como ele recorre aos seus pares. Ou ele está ali naquele momento de reconhecer aquelas peças, ele pensa, poxa, realmente isso aqui pode virar outra coisa. E ele tem um insight de como juntar a máquina do geek com a máquina da menina atleta com uma ideia dele. Só que ele brigou com eles. Aí tem que ver como ele vai recuperar. A gente tem que construir um caminho agora para o primeiro chefão. Então, eu estou sentindo que a caverna secreta está muito legal, mas que não se desenhou qual que seria o momento de provação, sabe? Que a gente percebe que houve uma mudança muito grande nesse personagem, sabe? Não, que aí a gente pode voltar e buscar mais características dele que vão mudar nesse processo que a gente está falando agora. Essa característica de ser talvez teimoso, de ser fechado, de ter muitas certezas e poucas perguntas, né? E aí, pensando já agora e pensando no último chefão, o que pode ser? Pode ser o momento do último chefão vai provar a união deles, vai provar a persistência, aquela coisa de errar várias vezes e continuar tentando sem desistir, né? Vai ser meio que uma sopa de tudo que ele aprendeu nessa narrativa. Eu acho que ele tinha que ter agora uma ideia brilhante, sabe? Porque ele vai se perceber como inventor, não só como alguém que quer consertar a máquina. Apesar dele já ter ele consertou a bicicleta, tudo bem, ele ajudou a mina com a garra, né? Ele criou, mas ele ainda não se viu como inventor. Eu acho que agora é o momento que ele vai se ver como alguém que tem a capacidade de criar algo novo. Eu tenho uma ideia. Ele pode mexer na máquina e tentar consertar e fazer alguma outra coisa e desistir. Algo acidental, tu diz? Não, desculpa, pode continuar. E aí no dia seguinte, sei lá, alguém tá usando a máquina para fazer alguma outra coisa muito mais legal do que ele pensou que ele estava fazendo. Eu acho que não tinha que vir do outro. Acho que aí você tem um ponto, tem que ser uma ideia que vem dele. Então, acontece alguma coisa ali que ele não consertou a máquina, e eu acho que talvez tenha que trazer um outro lugar, que eu já comentei, que é, essas máquinas todas dessas histórias, elas são máquinas úteis, no sentido de ser a bicicleta, da garra, que vai ajudar a pegar. Eu acho que agora tinha que ser uma outra coisa, tinha que ser uma máquina divertida. Do tipo, ele teve uma ideia que ele percebeu olhando aquelas peças, que ao invés de compor montar de novo ou consertar com aquelas peças, ele vai fazer um teatro de fantoches. Estou inventando aqui, tipo, uma coisa do nada, mas meu ponto é que tem um livro maravilhoso do Steven Johnson, que eu acho foda, que todo mundo tem que ler, que é Como a Diversão Foi a Mãe das Grandes Invenções. O teatro, entretenimento, aquelas máquinas movidas a vapor, né? Imagina que toda a Revolução Industrial começou porque esses princípios de mecânica clássica eram para fazer fantoches, entendeu? Exatamente. Era para entreter. Iludir, né? Iludir. E aí eu acho que está faltando isso, porque o nosso foco, a gente não está querendo formar engenheiros. Você é um inventor, mas o inventor ele pode fazer coisas para se divertir. Então eu queria fugir um pouco do lugar das máquinas úteis e trazer alguma coisa que, enfim, remetesse ao lugar da diversão. Eu acho que enquanto ele está ali nesse momento, né, ele consegue pensar naquilo que os outros falaram. Acho que pode rolar isso, assim, das ideias que os outros deram de máquinas. Que talvez tenham sido ideias mais banais, assim, mais divertidas, com o propósito de agradar eles. E ele consegue criar uma máquina divertida pensando nessas ideias também. Uma das coisas pode ser que ele passa do foco do produto para o foco por processo. Sim. Ele vai rearranjar aquelas peças sem saber exatamente o que ele está fazendo, só brincar para criar algo. Não, é um brincar sério, né? Ou brincar aprendendo. Mas é que eu acho que uma coisa que pode mudar é tirar o foco de só uma máquina e da funcionalidade dessa máquina, aí no que a Lina falou, e ele passa a, sabe, tipo, meio, taranã, e daí vai uns pouquinhos, e se, taranã, e se, daí ele começa, nossa, mas e aí? E nossa, e aí, de repente, ele tem alguma coisa mais divertida e menos útil. Mas ele amolecer nesse sentido, e entender que ele está se divertindo, alguma coisa assim. Eu pensei assim, Máquina de Rube Goldberg.
Não, então, eu pensei numa coisa mais besta, olha só, segue o fluxo. Imagina ele tá lá experimentando, eu lembrei de uma história que o Natan contou de um dos alunos, que tinha umas sucatas sobre a mesa, e que aí ele colocava esses motores, enfim, as baterias lá, e que o aluno começou a colocar usar CD-ROM, CD... A mídia. Isso, a mídia, obrigada. Começou a usar a mídia de CD e começou a criar umas máquinas de destruição, alguma coisa assim. Eu lembro que você estava comentando que foi no corpo a corpo com os dispositivos de motor, com a sucata e etc e tal, ele foi descobrindo coisas. Não é que ele sentou, fez um projeto de como que ele faria a máquina, um lançador de CD, acho que era isso que você estava contando para mim, Nathan. Faz Ele muito tempo. construiu para destruir. Não, eu lembro assim, foi no Porto Seguro. Ele tinha um motorzinho que ele colocou uma coisa de pé, e aí só o motorzinho com aquele eixo de metal, assim, bem simples. E aí ele colocava um CD que ficava girando naquilo, e ele fez um dispositivo tipo de pinball com canudo, você puxa, ele dá um peteleco. E aí dá um peteleco e o CD saiu voando. E foi tipo a invenção mais simples e a mais legal da aula inteira. Todo mundo parou para brincar e fazer essa mesma coisa que ele fez. Então, aí eu fiquei pensando que de repente ele tá lá, monta, desmonta, não funciona, não sei o quê. E aí um pouco como esse seu aluno, ele de repente faz um lançador de avião de papel, sabe assim? Ele começa a entrar numa piração, sabe? E aí ele tem um primeiro processo ali de diversão, e aí, porque viram isso, que legal, né? Tem o lançador de avião de papel, ou o disco e etc e tal, não sei do que é, mas nesse sentido de já começar a usar um pouco de eletrônica ali, vai rolar uma festa na cidade, assim, uma festa tipo quermesse, alguma coisa assim, tipo, e aí ele acaba sendo convidado para poder fazer alguma coisa nessa festa, entendeu? O que eu estou querendo desenhar é um arco em que ele começa a experimentar, então ele sai do foco de consertar o produto e passa por um processo experimental, ele faz uma coisa que ele se diverte muito, ele chama os amigos para verem isso, o pessoal na cidade fala, vai ter tal coisa, você não quer ter uma barraquinha lá? E aí é tipo aquela de atirar no pato, só que você atira o aviãozinho de papel, estou inventando. E aí ele fica muito engajado nisso, e aí ele vai para uma grande provação, que é fazer isso em público, né? Ou ele é chamado para construir alguma coisa nessa quermesse, nesse evento, enfim. Posso dar uma ideia só? Só para não ficar uma coisa muito sabe, esse Deus Ex Machina, colocar logo no começo, tipo, sei lá, as pessoas estão andando, as imagens, tipo, umas placas, tipo, umas faixas, vai ter tal evento, não sei o quê, e essa ideia apareceu um pouco antes. E acho que vai muito na ideia que a Reci falou, de essa solução que ele pensar, vai ter muito dos amigos. E aí, quando ele está apresentando essa solução nessa feira, perguntam, você fez sozinho? Ele fala, não, eu fiz com os meus amigos. E aí eles veem isso, e aí, tipo, é onde eles se reúnem e ganham aquela força para seguir a aventura. Então ele está lá do produto ao processo, né? E aí ele começa a fazer processos de experimentação, e aí assim como o seu aluno percebeu que as coisas eram jogadas longe, ele percebe que o motor, dependendo de como gira, que pode jogar longe. Ele percebe que pode jogar longe, aí ele começa a achar graça, ele se diverte. Porque ele não é, ele é meio turrão, né? Ele, de repente, até, sei lá, o disco de CD ou o que quer que fosse, bateu nele assim, e aí ele levou um susto, e aí ele começou a rir, porque já juntou um pouco o desespero de tentar montar a máquina, perceber que o avô montou com outras coisas. Aquele negócio assim, levei uma pancada, fiquei chateado, depois de cair numa crise de riso, né? Aí ele chama os amigos, e aí os amigos decidem fazer um lançador de avião de papel. Tô aqui colocando só para não perder a ideia. E aí, por conta disso, eu não sei se eles propõem, eu acho que eles propõem, ou são convidados para, ou a esportista tem essa ideia de, vamos levar isso para a feira. O Geek, né? O Geek que vai ter informação, né? Que está tendo a feira. O Geek tem essa informação, e ele fala, tá rolando tal feira, vamos levar para lá. Aí a menina diz, vamos, não aguento mais apresentar a torta de maçã todo ano. E aí é o caminho para construir a grande provação, né? Porque aí a provação vai ser fazer isso para todo mundo ver. O que eu ia falar
é que, de repente, né, o que cada um quer trazer é que, assim, avião de lançador de avião de papel já não acho legal. Estou pensando em que tipo de coisa pode ser, né? E aí pensando nas características. Uma pessoa pode querer trazer uma coisa mais hidráulica, com seringas, inventar alguma coisa. Uma pessoa pode querer trazer coisas com movimento e uma pode querer trazer coisas com eletrônica. E aí eles não veem um jeito de combinar isso num projeto. E aí, de repente, eles vão lá e inventam alguma coisa. Eu acho que não é o caso até da gente fazer um momento de cocriação. Essa é uma atividade importante. A gente mesmo inventar uma coisa que não existe para colocar nessa história, entendeu? Isso é legal. A gente pode provocar a criança a criar essa atividade, a criar essa máquina, e essa máquina que vai fazer parte da continuação do livro. A gente não precisa dizer que máquina é essa. É a máquina, entendeu? É a máquina. É a máquina. E a máquina é a criança que vai com os materiais criar uma máquina, e essa máquina é a continuação da história. Que vai para a feira, a gente não sabe que máquina é essa, gente. É a máquina que a criança criar. Genial de novo, genial de novo. Eu acho ousado. Eu vou ler aqui os tópicos da jornada para a gente entender se essa ideia ousada cabe agora neste momento, dentro da narrativa. Então, veio dos aliados, foi para a caverna secreta em que ele se encontra de novo com os medos dele, vai para a provação, que é uma espécie de morte e renascimento para o herói. Seja qual for a prova, para que ele seja capaz de enfrentá-la, precisará reunir todos os conhecimentos e experiências adquiridos durante a sua jornada até o momento. Essa provação tem um significado de transformação e é por isso comparada com morte e ressurreição. Nisso que ele consegue cumprir essa provação, vai para a recompensa. Depois que ele já passou pelo desafio de derrotar o inimigo, sobreviver à morte, né? Ele merece uma recompensa. Essa recompensa simboliza a sua transformação em uma pessoa mais forte e pode ser representada por um objeto de grande valor. A reconciliação com algum ente querido, um novo conhecimento ou habilidade, um tesouro e o que mais, enfim, puder ser. Metaforicamente, essa conquista, essa recompensa é representada pela força do nosso herói para arrancar a espada da vitória enterrada em uma pedra. Ele não deve se demorar muito em suas comemorações, pois sua jornada ainda não chegou ao fim. Ele precisa voltar para o ponto de onde veio como um vitorioso. Então ele fez os aliados, foi para a caverna secreta, teve um momento de autoafirmação, saiu para a aprovação, passou a aprovação, ganhou uma recompensa como vitorioso, voltou lá para celebrar, mas ele não pode celebrar por muito tempo, porque o caminho ainda tem um caminho de volta para casa. Que não oferece tantos perigos, mas sim um momento de reflexão em que o nosso herói poderá ser exposto à necessidade de uma escolha entre a realização de um objetivo pessoal ou um bem coletivo maior. De qualquer modo, a sensação de perigo iminente é substituída pelo sentimento de missão cumprida, de absolução e de perdão. Isso é, no caso, o 10, que seria o caminho de volta. Aí vai para a ressurreição, que é o ponto mais alto da história. É a última batalha em que o inimigo ressurge quando ninguém esperava mais por isso, nem mesmo o nosso herói. Esse desafio é algo que vai muito além da vida dele, representando perigo para as pessoas à sua volta, sua comunidade, família, enfim, seu mundo comum. Se ele perder, todos sofrem. É nesse ponto que ele destrói definitivamente o inimigo, ou não, enfim, e pode de fato renascer para uma nova vida totalmente transformada para todos. Aí vem o retorno com Elixir. Chegou o momento do reconhecimento efetivo. A chegada ao seu local de origem simboliza o seu sucesso, conquista e mudança. Aqueles que nunca acreditaram nele, ou mesmo os que tentaram prejudicá-lo, serão punidos. Além de ficar muito claro para todos que as coisas nunca mais serão as mesmas. Então, assim, essa história de que essa máquina ela vai ser construída por essas crianças ali na altura do nosso passo 8, que é o grande chefão, é ali o momento da feira, entre a 7 e a 8. Ela dialoga com esse lugar de que vai ter uma recompensa, em que ele vai se sentir vitorioso e que aí ele vai ter que retornar para casa com essa reflexão. E aí, só que aí de fato tem o grande chefão no final, e aí a gente vê todas as modificações e vitórias de fato acontecerem? Olha, eu acho que faz sentido um pouquinho. Vamos lá.
Porque assim, ele vai construir uma máquina. A questão é, a gente não vai dizer que máquina é. E do mesmo jeito que a gente lá atrás colocou as crianças para nomearem as peças, né? Para inventar nomes. Agora é aquele momento que é a aprovação, querendo ou não, essa criança que está acompanhando a história, ela também é o herói. Ela também é o inventor, ela também vai passar por esse processo, dessa trajetória. E esse é o momento dela se provar enquanto experimentadora ali, inventor. Então, ela vai ter que criar uma máquina. É um desafio para essa criança. Essa máquina a gente não vai dar. É uma provação. Para elas também. Para o próprio leitor, né? É um momento de provação, não só do personagem, mas do leitor, da criança que está acompanhando. Acho importante, nesse momento, antes, né, dessa aprovação, a gente dar elementos, tipo categorias, montar um mapa para a criança começar a pensar a invenção dela. Ela pode estar num momento muito abstrato, e de repente trazer ideias, tipo, quando eles estão discutindo para ver o que fazer, a gente dá uns exemplos, coisa com seringa, coisa com isso, luz, som, movimento. A gente dá os eixos para as pessoas pensarem, né, o eixo de temas, eixo de materiais, e aí, assim, daí dá tudo errado, sei lá, ele vai tentar fazer sozinho, e nisso a criança vai tentar fazer também. Mas acho importante dar esse subsídio. Tá, então vamos tentar colocar tudo. Minha sugestão é, eu acho que eles chegam a fazer uma máquina para se divertir. Uma máquina. Que tem um princípio. E aí disso eles falam, não, então, a gente pode fazer tal, que nem o Natan sugeriu, tem várias referências. E aí a criança cria, mas é porque essa máquina que eles criaram lá, que se divertiram, que viram um efeito wow. Não é essa que vai para a feira, não é a máquina campeã da feira. É a máquina do efeito wow, para todo mundo, inclusive as crianças que estão lendo o livro, verem um tanto que é legal. E aí, a partir dessas, uma série de ideias e referências, elas criam a máquina delas. E aí a gente está nesse momento que é a feira. Acho que aí, após experimentar e após sair um monte de ideia, e se a gente colocar, sei lá, e vai trazendo os princípios, né? As ideias vão trazendo os princípios para a construção da máquina. E aí alguém fala, peraí, vamos construir a máquina para apresentar na feira. Aí quem vai construir é a criança, a máquina da feira. Não é isso? Entendi certo? Essa máquina é só brincadeira. A máquina que vai competir vai ser a máquina que as crianças vão... Eu não tinha pensado nisso, Reci, porque pode ser que a feira seja uma competição. Isso, eu acho que sim, porque tem um prêmio, né? Não Sabe aquelas sabia. coisas de uma quermesse competitiva, assim, a melhor torta, o melhor produtor de abóbora, sei lá. Nossa, As melhores adorei. invenções, né? Eles podem querer o prêmio para construir alguma coisa, É, para desmontar alguma coisa, que tem alguma peça dentro que eles querem. ou para repor aquela peça que quebrou. Que pode ser uma peça que vai consertar o relógio depois. Porque é o grande prêmio, né, dele. É algo de muito valor. O valor pode ser algo ou para comprar a peça, ou o prêmio ser um objeto que tem aquela peça que ele quer, que ele vai desmontar, sabe? Para consertar o relógio. Ou pode ser algo bem tecnológico, assim, mais contemporâneo, o prêmio. Só que aí tu fica, sei lá, uma criança vai ganhar um iPhone, ele vai ficar super feliz. Tudo bem que iPhone é difícil de desmontar, né? Só um exemplo chulo, tá? Mas ele tá super focado nesse prêmio, as crianças e tal, mas na verdade ele não quer, ele quer aquilo para tirar algo que tem dentro daquilo para consertar aquele relógio, modernizar aquele relógio, sabe? Não sei, fiquei pensando no... Se bem que isso pode ser um estímulo ruim, caso os pais podem querer matar a gente depois. Mas assim, é legal porque desse jeito a recompensa já se resolve, ela é breve, e aí ela traz a sensação de uma vitória, porque eles conseguem, né, tipo, o prêmio, e aí eles podem desmontar o prêmio e partir para os últimos 3 passos finais, que de fato é chegar lá resolver a porra do pêndulo, do relógio de pêndulo lá. A gente tem só que entender como que resolve esse relógio de pêndulo e entender que recompensa seria essa, qual que é esse prêmio. Eu acho que aí também tem uma questão, o 9, além da recompensa física, que é um prêmio, tem a questão do reconhecimento, né? Sim. Que ele vai ser reconhecido como um inventor. E a gente pode, inclusive, colocar aqui que quem inventou essa história da quermesse
foi o avô dele. Ah, o criador, né? Sabe assim, e aí, tipo, a galera continua mantendo em homenagem ao avô dele, sabe? É isso, minha gente. A gente conseguiu evoluir bastante, faltam os últimos 3 passos. Acho que a gente mata no nosso próximo encontro da próxima semana. De angústia, sei lá, né? Confio no processo, mas dá uma angustiazinha, né? Tem tanta coisa aberta para pensar ainda, as cores, os nomes, tudo, né? Dá uma ansiedade isso. Se a cena, tipo, você para colocar na linha, Olha, eu acho que tem uma coisa riquíssima desse processo, que foi a ideia da Lina ter gravado. Porque agora a gente pode, a cada dia, a cada ponto, rever, e aquelas ideias que às vezes a gente pensa e não coloca aqui, né, e outras que vão surgir, a gente pode ver o vídeo e já ir destrinchando cada ponto, escrevendo. Acho que isso é muito bom. E eu acho que esse é o nosso 5º encontro de 1 hora, ou seja, a gente gastou 5 horas, e a gente tá quase fechando o roteiro, e depois disso é um trabalho muito mais, de ajuste, né. A gente já tem as grandes questões, as grandes respostas, né, e aí fica fácil, porque a gente vai entender a coerência do todo. Agora a gente já sabe que quando ele chegar lá na cidade vai ter os cartazes da quermesse, entendeu? Já tem coisas, vai ficar, acho que terminando esse trabalho aqui, que é o mais bruto, fica mais fácil daqui para frente. Inclusive, o menino, quando vai deixar as compras para a avó está experimentando algo para levar na quermesse. Talvez ela queira fazer pão para a quermesse. Um pão diferente para ser o pão ganhador da quermesse. Exatamente. E é isso, brigadíssima.